Nós estamos, desde setembro, para quem ainda não sabe, trabalhando com esta série intitulada Conhecendo e Vivendo os Valores da Família Ibai. Valores são coisas que nós damos importância, são crenças, são convicções, em alguma medida, e que nos ajudam a fazer escolhas, tomar decisões. Como igreja, a nossa proposta ao refletir sobre este tema é uma grande convocação, é um grande convite para que a gente juntos possa trabalhar, como igreja, como comunidade de Jesus, de homens e mulheres que têm um compromisso de seguir Jesus, trabalhar para que a gente possa realizar essa missão que Ele nos deu. E os nossos valores nos ajudam, de alguma forma, a organizar o nosso esforço, o nosso trabalho, a estabelecer uma espécie de diretriz, de moldura, enfim, de mapa, para o nosso trabalho, para o desenvolvimento da nossa organização missionária como igreja. E é disso que trata essa série. Já temos desde setembro falado de vários temas, falado sobre a comunidade, sobre excelência, mordomia, sobre missões no plural, nosso compromisso de alcançar os confins da terra. E o tema que nós separamos para este domingo é o tema família. A igreja é uma família de famílias. Você consegue enxergar assim? A igreja é uma família de famílias. Por que que família é um valor que nós listamos como igreja? Como é que este valor afeta a nossa agenda, afeta o nosso trabalho? Quando a gente propõe, olha, o tema família é importante para nós, o tema família é um tema caro, precioso. A pergunta que a gente precisa responder é como que esse tema nos afeta? Qual é o peso que esse tema traz ao nosso planejamento, à nossa organização e ao nosso trabalho como igreja? Então, eu queria dizer para você que esse tema é importante, pelo menos por duas razões básicas, podíamos listar várias. Primeiro, porque a família faz parte do plano de Deus para a vida do ser humano, para o bem do ser humano. A criação, conforme registra o livro de Gênesis, diz que antes do Estado, antes da igreja, antes dos 10 mandamentos, antes de toda a narrativa da história, Deus criou homem e mulher. E esta para nós é uma referência à gênese da família. Deus, inclusive, usa as categorias familiares de pai, de filho, para se revelar. Todas as intervenções significativas, ou as principais intervenções, conforme registra a narrativa bíblica, se deu a partir de um contexto familiar. Deus podia ter criado uma série de homens, uma série de mulheres, mas é um capricho nessa descrição da criação. Deus cria o homem, cria a mulher, e você que conhece a história da criação muito bem sabe de como se deu esse processo. O homem dormia, tirou da costela do homem, não é? E aí o homem se identifica com essa mulher, diz, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus disse que os dois seriam parceiros, ajudadores. E se Deus se revela como uma trindade, é muito lógico do ponto de vista teológico e da revelação bíblica, a gente entender que Deus, ao nos criar, nos criou de uma forma dependente da comunidade, do convívio, de estar juntos. E a família é esse primeiro núcleo da convivência social, da experiência social do ser humano. Depois entrou o pecado e tudo mais ficou complicado. E as relações não só familiares, mas a relação do ser humano se tornou muito complicada, não é? Muito tensa, de disputa de poder, de dominação, etc. Conforme registra Gênesis capítulo 3. Mas quando Deus vai agir, o que Deus faz? Deus chama lá uma família, Noé, por exemplo, quando ele exerce o primeiro juízo da história, conforme registra o livro de Gênesis, Deus preserva uma família. Quando Deus planeja gerar um povo para si, por meio do qual Ele quer preservar e revelar a sua revelação, ou preservar, melhor dizendo, a sua revelação à humanidade, através do povo judeu, Deus não cria um povo exatamente, Deus convoca uma família, família de Abraão. Então a história da família está presente em todo o tempo da narrativa bíblica. Só por essa razão, a gente poderia já encerrar aqui e dizer, por isso que nós estamos trabalhando esse tema, por isso que ele é importante para nós.
Mas existe uma outra razão por que nós inserimos esse tema como um tema de valor para nós e que de alguma forma entra na nossa agenda de reflexão, de pregação, de trabalho, de interesse. É porque nós vivemos uma época em que a família, na perspectiva judaico-cristã, dentro desse olhar, né, ou neste olhar que nós procuramos cultivar, né, da vida cristã, da fé cristã, dos princípios de Deus, a família tem sofrido pressões enormes nos dias de hoje. E eu quero fazer uso de uma expressão de um autor, deixa eu passar meu slide aqui, de um livro, Andreas Gutenberg, eu acho que é esse o nome dele, gente. Fica só com o Andreas, se o sobrenome não estiver muito pronunciado, porque Andreas eu acho que eu pronunciei certo. Ele é um doutor de teologia, enfim, ele fez uma obra muito extensa, com várias referências bíblicas, e é uma obra de referência sobre Deus, casamento e família, um esforço de listar uma perspectiva bem abrangente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, do que a Bíblia fala sobre esse tema. E logo de cara, na sua introdução, ele faz uma justificativa bem mais extensa. Eu pensei, né, as frases principais que resumem um pouco o seu pensamento introdutório. Ele disse assim: pela primeira vez na história, a civilização ocidental é confrontada com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. A visão judaico-cristã de casamento e família foi substituída em grande medida por um conjunto de valores, direitos humanos ou valores humanistas e outros, mas que de alguma forma tem este foco, né, em nível individual e até de apelo social também. Então ele vai elaborando e ele então diz lá: casamento e família são instituições sitiadas no mundo de hoje. Esta pressão e crise de entendimento dos vínculos familiares, à luz do projeto de Deus para o bem do ser humano, é a razão por que a gente também resolveu listar família como um tema precioso para a nossa igreja. Então, como se não bastasse o fato de que ele é um tema da palavra de Deus, ele é um tema da experiência comum do ser humano, ele para nós é um tema caro nos nossos dias, porque temos uma sensação, e eu faria a minha análise pessoal, acho que no Brasil especificamente, em função de alguns projetos de lei, discussão, que tem uma conotação de direitos humanos, de política de minorias, mas que, de alguma forma, tenho eu a impressão, né, atinge, de alguma forma, valores caros para nós como cristãos, entre eles o valor das relações familiares. Existe muita gente analisando a cultura contemporânea, descrevendo esse nosso momento como pós-moderno, e que é um momento de muita revisão e crise das instituições, do valor das instituições, né? E eu listei alguns sinais desta pressão e desse desgaste da instituição familiar, que eu tenho encontrado na literatura e na análise de muita gente que é acadêmica, que não tem nenhuma preocupação de advogar em favor de valores cristãos. E isso é interessante, deixe-me argumentar com você sobre isso. Às vezes a gente faz uma referência como essa, e parece que foi um pastor que escreveu visando defender valores cristãos, mas há muita gente sem esse compromisso formal com a igreja, com as escrituras sagradas, que estão fazendo um esforço de interpretar o que está acontecendo com a sociedade, e tem receios também. E eles estão dizendo isso, eles estão dizendo, por exemplo, que em nenhuma outra época, né, houve tanto desinteresse pela oficialização do casamento. A paternidade ou a maternidade vista como concorrente do desejo individual, às vezes do casal, mas às vezes até de uma pessoa do casal, de aproveitar a vida ao máximo. Dúvida, muita dúvida quanto aos papéis de cada um no seu contexto familiar. E, gente, olha aqui, quando eu falo de papéis, não estou falando de quem vai lavar a louça, está certo? Quem vai lavar o banheiro, quem vai fazer comida. Porque isso não está prescrito da Bíblia como papel feminino ou masculino. A gente pode combinar arranjos mais variados nessa área. Mas eu falo daqueles princípios, né, definidos, do papel dos pais, por exemplo, como princípio de autoridade na educação dos seus filhos. Enfim, princípios de convivência, princípios que definem, por exemplo, o gênero. Uma coisa é a gente reconhecer as opções
como direito as opções homoafetivas de alguém da sociedade. É direito da pessoa fazer o que ela quiser fazer com o corpo dela e fazer as suas opções homoafetivas. É critério dela e ela precisa ser respeitada nessa escolha que ela faz. Isso é muito diferente de dizer que não existe gênero masculino e feminino. Quando alguém diz, não, o gênero é um subproduto cultural. Bom, eu falo na minha ignorância singela, né? A mim, quando eu olho a anatomia masculina e feminina, não me parece uma coisa cultural. Mas, né, além disso, gente, a Bíblia descreve que no princípio Deus cria homem e mulher. Esta definição de gênero está prescrita na Bíblia. Então a gente não acredita em uma terceira via. Enfim, né, talvez eu esteja só especulando, não quero fugir porque esse não é nosso tema. Mas eu quero só citar isso como referência para dizer que há esta preocupação de quais são os papéis de cada um no contexto familiar. Cresce em número e cresce de maneira cada vez mais prematura, inclusive, o número dos divórcios e a frustração conjugal. E há ainda, né, evidentemente, uma reconfiguração do convívio familiar, e alguns estão usando essa expressão como um mosaico, tá certo? Tem os meus filhos, tem os filhos dela e tem os nossos filhos. Você já viu essa história assim? Nós conhecemos pessoas queridas, amigas, boas, gente de Deus, inclusive. E veja, deixa eu dizer uma coisa aqui muito importante. Gente, não vai aqui nessa fala, nessa noite, nenhum juízo sobre a história familiar de ninguém. É só uma descrição para introduzir e explicar um pouquinho a razão do tema de hoje, por que família para nós é um valor e por que a gente quer trabalhar este tema. É porque, de fato, a gente vive este momento de revisão de papéis, de história, de instituição, de estrutura, de conceitos. E a gente tem que fazer um esforço, então, hoje, mais do que talvez das outras épocas da igreja, de olharmos para as Escrituras em busca de princípios mais perenes que nos ajudem a nos posicionarmos espiritualmente como crentes, como família e como igreja de Jesus. Ok? Então essa é a nossa expectativa. E nós então queremos convidar você a pensar sobre a família como valor na perspectiva da edificação da igreja. Para isso, nós vamos ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeiro livro, ou primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 5, apenas os versos de 1 a 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, versos de 1 a 8. Quero ler esse texto com você para pensar na família como um valor e nessa perspectiva, né, da edificação da igreja, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento, né, da nossa vocação como igreja, de ser um lugar de acolhimento, um lugar de cuidado, um lugar da manifestação da graça de Deus em Cristo. Então a Bíblia diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles estas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, em especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Abençoa por meio do Teu Espírito Santo esta palavra ao nosso coração. E que o pensamento ou as reflexões que iremos dirigir neste momento, compartilhar nesse instante,
que teu Espírito possa filtrar, ó Deus, este processo de reflexão, a fim de que, de fato, os princípios da tua palavra e aquilo que cada um de nós, que o Senhor conhece muito bem, precisa ouvir, possa, ó Deus, ser recebido em nossos corações aqui nessa noite. Senhor, portanto, o meu pedido em nome de Jesus é: fala conosco para o teu louvor e tua glória, por meio da tua palavra, pela mediação do teu Espírito, em nome do Senhor. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo. Provavelmente Timóteo está na região de Éfeso, pastoreando uma igreja lá. E Timóteo era um jovem, foi discipulado, treinado pelo apóstolo Paulo. E Paulo agora está confiando a ele a autoridade para liderar lá a igreja, ou as igrejas em Éfeso. Paulo está preocupado. Timóteo é jovem. Como vai lidar com as pessoas mais velhas da igreja? Como vai lidar com os rapazes que têm idade semelhante, ou mesmo os mais novos? Como ele vai lidar com o sexo oposto, as mulheres, as moças? Como é que vai ser isso? Como é que ele vai exercer esse pastorado de forma que ele possa cumprir adequadamente o seu papel pastoral naquela comunidade? E aí Paulo escreve a Timóteo esta primeira carta com várias orientações, e entre elas está essa referência que ele faz ao tratamento e à forma como lidar com a diversidade que está certamente presente em toda a igreja ao longo de sua história, usando a família como referência, como modelo de compreensão do seu próprio comportamento pastoral. Agora é bonito ver esse texto, porque a gente percebe nele que desde o início a igreja teve homens e mulheres presentes na comunidade. Desde o início a igreja teve gente idosa, reconhecida como um avô, avó, gente de meia idade, reconhecida como pai, como mãe, e gente jovem, reconhecida como filho, filha, como criança. A igreja é, portanto, irmãos, de fato, o encontro das nossas famílias. A igreja é uma família espiritual formada pelas nossas famílias. Desde o início foi assim. E família é um valor muito importante, porque de algum modo, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, as recomendações do apóstolo Paulo que ele usa como pano de fundo, não é? Orientando Timóteo no tratamento com o homem idoso como se fosse pai, aos jovens como se fosse mãe. Este pano de fundo da dinâmica familiar me faz pensar que o nosso ambiente familiar exerce algum tipo de influência sobre o nosso convívio na igreja. O ambiente familiar de Timóteo e aquele ambiente familiar idealizado na recomendação de Paulo a Timóteo deveria exercer uma influência modeladora, de referência, de como lidar com os desafios da convivência na comunidade. Por exemplo, o desafio de se aproximar de uma pessoa amada e querida, mas que, ainda que seja mais velha do que ele, estava demonstrando um certo desalinhamento, um certo descompasso espiritual na sua vida em relação aos princípios e mandamentos de Deus para ela. Por isso que ele diz: quando você estiver diante do idoso e for exortá-lo, e exortar não é apenas puxar a orelha, não, viu? Hoje fica muito associado à ideia de puxar uma orelha, né? Obrigado, Ivan, obrigado. Mas tem também esse sentido de encorajamento, de consolação, de animar alguém. Parece que Paulo está pressupondo que há uma possibilidade de, em algum momento, Timóteo encontrar-se com as pessoas mais velhas da sua comunidade, aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm já cabelos brancos, de anos avançados de experiência de vida, e, no entanto, eles não estarem num bom momento espiritual. Você sabe, né, queridos? Cabelo branco não dá razão. Cabelo branco pode, entre outras coisas, no mínimo estabelecer a condição, né, o direito, digamos assim, talvez não seja a condição, mas o direito legítimo de respeito à idade. Mas uma coisa é reconhecer o respeito digno que se deve dar a uma pessoa mais velha quando ela fala, e outra coisa é achar que só por termos mais idade temos razão no que falamos. Eu sou mais velho que os meus filhos, evidentemente, né? Podia ser o contrário, um exemplo bem profundo esse que eu tenho agora, né?
Mas, veja, o fato de eu ser mais velho que ele, mais experiente de vida que eles, não significa que eu não deva dobrar os meus joelhos e orar e dizer: Deus, me perdoa o meu pecado, porque eu me inclinei para o erro, me inclinei na direção da minha fala, na minha conduta aqui, naquele assunto, naquele momento da família, na hora de corrigi-los, ou mesmo, em uma outra situação, reconhecer que eu tenho pecados e falhas. E de vez em quando, a gente, como pai, como mãe, a gente entra lá em contenda, com os nossos filhos, num bom sentido, divergindo, e às vezes eles nos corrigem. Às vezes coisas simples, deixa eu citar uma coisa menos comprometedora. Às vezes toca o celular, e eu digo para as crianças levando isso para a escola: não, celular no carro não, enjoa, etc. e tal. Mas toca, e o que eu faço às vezes? Dou uma paradinha rápida no semáforo, não é isso? E pego o celular. E aí alguém grita lá atrás: pai, no celular não pode enquanto dirige. Tá certo? Ele me lembra que eu estou infringindo um princípio que eu quero até cobrar deles. Paulo prevê que Timóteo ia lidar com pessoas mais velhas e mais maduras, e precisaria, de alguma forma, sentar com elas e dizer: não está bom o que você fez, não está bem do jeito que a coisa está caminhando, preste atenção nisso. Uma palavra pastoral. E aí, como é que Timóteo vai lidar com isto? Paulo diz: lide com isso como se você estivesse sentando para conversar com quem? Com o seu pai. Com o seu pai. Com toda a honra que um pai precisa ter, com todo o respeito, com toda a dignidade com que os pais devem ser tratados. Queridos, deixa eu passar esse slide aqui. Eu aprendo que o trato em família serve de referência para as demais relações humanas. Olha que coisa interessante nesse texto. Você fechou sua Bíblia, abra de novo, embora eu tenha pensado alguns dessas expressões do texto bíblico. Ele, quando fala da repreensão do homem idoso, ele diz que esse homem idoso deve ser visto como se fosse um pai, a mulher idosa como se fosse a mãe dele, os mais jovens como se fossem irmãos de sangue, as moças como se fossem irmãs de sangue. Ele vai falar mais à frente da viúva, mas vai falar também do cuidado que devemos ter com os nossos pais, e vai falar inclusive dos avós. Queridos, o trato em família serve de referência para as demais relações humanas. E você já deve ter escutado isso tantas vezes, que é no ambiente familiar que a gente começa a aprender a tratar o sexo oposto, a lidar com a autoridade, a não ser egoísta, a repartir o que se tem, não é? E há agora uma discussão mais recente, em função de algumas políticas educacionais, que parece que o governo acolheu nos últimos governos do Brasil. E aí essa discussão, a gente levantando a discussão de que a escola deve informar, mas quem deve educar? Os pais, a família. Quem vai educar as pessoas a viverem de maneira solidária, não preconceituosa? Primeiro, é a família. Mas a escola não pode trabalhar esse tema? Sim, evidentemente que pode, é uma discussão que cabe, e não quero entrar nesse mérito, mas você percebe que há um resgate, de alguma forma, de que o papel de formação do caráter do ser humano tem como berço, ponto de partida, e isso é o ambiente por excelência, a família. E parece que essa é a lógica do apóstolo Paulo aqui, quando orienta Timóteo, e fala do seu ambiente familiar como essa referência no tratamento adequado do homem idoso, da mulher idosa, dos rapazes e moços na comunidade. Parece que esse é o pensamento do apóstolo Paulo mesmo, que na família, uma família edificada segundo os princípios de Deus, nós somos orientados a essa compreensão de como a vida no trato com o outro deve ser, e aqui especificamente essa compreensão e essa orientação de Paulo para Timóteo, de como o ambiente da igreja deve ser. É como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, olhe para a igreja como uma família estendida. Aquele senhor de idoso, de cabelo branco, é o seu pai. Aquela senhora idosa de cabelos brancos é a sua mãe, tá certo? Os que têm mais ou menos, regulam pela sua idade, são seus irmãos. Os menores são seus irmãos mais novos, e você tem alguns que são irmãos mais velhos. E essa é a recomendação dele. Que princípios, irmãos, nós podemos extrair desse texto para a edificação do nosso ambiente familiar,
mais alinhado com a vontade de Deus, um ambiente familiar mais saudável, que cumpra o propósito, né, na nossa vida de ser esse ambiente de bem, de formação do nosso caráter. Eu acho que a gente podia gastar bastante tempo falando. Nosso tema, nossa série não é sobre família, mas eu pensei um aspecto aqui dessa orientação de Paulo a Timóteo. Eu identifico um princípio, pelo menos, que eu quero compartilhar com você, que é o princípio da comunicação disciplinada. Olha o que o texto está dizendo. Vamos voltar aqui para o texto, amém? Acompanha aí. Não repreenda o homem idoso. Não repreenda como? Não repreenda de que forma? Asperamente. Paulo não está dizendo que ele não deve exortar ou conversar, né, ter um momento a sós para, junto com aquele irmão mais experiente de idade, reavaliar os caminhos que ele está percorrendo do ponto de vista espiritual. Mas Paulo está dizendo que quando Timóteo fosse fazer isso, deveria fazê-lo de um modo não áspero, não firme. E talvez, e é apenas talvez, mas vale a pena refletirmos sobre isso, talvez Paulo tivesse em mente pensando aquele momento quando a gente fala com criança. Porque é difícil em alguns momentos, né, gente? Me ajuda aí. Vou abrir o confessionário aqui. Às vezes, os pequenininhos tiram a gente do sério. E não dá para conversar assim, meu filho, não vai rolar, tá certo? Não vai rolar. Então a gente tem que, às vezes, falar, ô menino, não é isso? Ô menino, né? E falar de maneira mais firme, né? E mais, né? Eu tenho a impressão que Paulo está com essa percepção e está dizendo para Timóteo, mas quando for um adulto, veja, não é criança, Timóteo. É um homem mais velho que você na vida, que provavelmente sobre vários aspectos da vida sabe mais do que você. É uma mulher mais velha na vida, que provavelmente sobre diversos aspectos da vida sabe mais que você. Mas se você tem uma preocupação pastoral com ele, com ela, e como cabelo branco não dá razão, mas requer ou impõe, né, o requerimento de um tratamento diferenciado, de honra e respeito, não faça como você faz com uma criança. Não fale de qualquer jeito. Não pode ser áspero, não pode ser tão intenso. Tem que ser um pouco mais terno, como quem fala com o seu pai. Uma comunicação disciplinada na nossa família, irmãos, traz para esse ambiente da nossa casa este clima saudável. Essa comunicação é também uma comunicação honrosa, como se fosse o pai. É uma comunicação honesta, sincera, sem malícia, sem segundas intenções, sem perversidade. É uma comunicação com toda a pureza. Agora, essa mesma recomendação de Paulo no trato com a igreja reflete essa compreensão do que deve ser a minha comunicação com o Renato e meus filhos em casa e a sua comunicação com a sua família em casa. A gente precisa aprender a conversar de maneira mais educada, mais honrosa, mais respeitosa. Eu sei que às vezes a gente recebe tanta influência da cultura do mundo, o ambiente do nosso trabalho, né? O meu ambiente de trabalho é a igreja, isso me ajuda muito em vários aspectos, mas eu sei que muita gente lida com um ambiente de trabalho extremamente intenso, de conversas de baixo nível, de provocações, de princípios de conversa que até aferem frontalmente, né? Princípios éticos que a gente abraça como cristão em Jesus. Na minha época de estagiário na faculdade, né, eu fui trabalhar num canteiro de obra, não é isso? E a turma de canteiro de obra, não é isso? Eles têm um jeitão, sabe? E era, quando eles souberam então que eu era crente, a turma, a gente chama pessoal de obra de peãozada. Quando a peãozada soube que eu era crente de Jesus, estava estudando para ser pastor além da faculdade, rapaz, eu caí na berlinda deles, né? Tudo era motivo de preocupação. Um dia cheguei lá na minha mesa, tinha uma revista da Playboy, assim, aberta na minha mesa. Não é? Além de tantas outras coisas, quando nós saímos para almoçar junto, porque a gente tinha que conviver com eles, e a gente queria conviver muitas vezes de maneira muito agradável. Né? Eu imagino que muita gente esteja vivendo, às vezes, assim, o seu dia a dia. Mas a gente precisa tomar cuidado para esse ambiente não estabelecer o padrão do nosso vocabulário. O padrão da nossa linguagem, o tom da nossa voz. Você já viu aquele pessoal das bolsas de valores? Pelo menos aquela imagem antiga, eu nem sei se funciona assim, mas você lembra daquelas imagens antigas, do pessoal gritando, né? Agora não está mais, está tudo informatizado, está um coisa mais lá, você tem, enfim, operadoras para isso. Mas aquele pessoal, lembra aquela imagem antiga, gente? Assim, pessoal gritando com o telefone, não sei o quê, mas pá, não é isso?
A gente precisa entender que a nossa casa não pode ser esse ambiente, amém? Eu sei que às vezes marido e mulher, né, e dependendo do temperamento desse casal, pais e filhos, dependendo do temperamento, né, alguns são mais explosivos, mais intensos que outros são menos intensos. Mas olha, presta atenção. Como crentes em Jesus, eu e você, temos a presença do Espírito Santo em nós. E o fruto do Espírito é domínio próprio. De modo que eu não posso me exasperar, e não quero que meus filhos se exasperem, a gente fala sobre isso, né, com eles, sobre o pretexto de que este é o meu jeito. Aliás, confesso a minha dificuldade. Eu sei que às vezes o nosso jeito é difícil, né, da gente controlar ele. Por vários motivos até. Mas olha, isso me irrita muito, essa argumentação. Quando eu digo, não, mas é meu jeito. É o jeito dele, é o jeito dela. É o jeito dele e dela, com pouca direção do Espírito Santo de Deus. Porque se tem a direção do Espírito Santo, não pode ser sempre assim. Amém? Sentiu amém, time dos irmãos, hein? Em nome de Jesus, a gente precisa orar a Deus, dizer, Senhor, me ajuda com a minha linguagem, me ajuda com o meu vocabulário, me ajuda a conversar de maneira apropriada, me ajuda a discordar e a disciplinar ou a argumentar de tal forma que eu não ofenda, não deixe o nível, não use baixo calão. E não me acomode, sobretudo, ao fato de que é assim mesmo que todo mundo fala. Não é assim mesmo que todo mundo fala. Homens e mulheres de Deus não falam assim. Homens e mulheres de Deus se saúdam com salmos, hinos e cânticos espirituais em Cristo Jesus, diz Paulo aos Efésios. Amém? Paulo escreve aos Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para edificação e conferir graça aos que escutam. E sabe o que significa o termo original da palavra torpe? É a descrição de um cadáver que está apodrecendo, se decompondo. Você já foi num cemitério e viu uma sepultura aberta, alguém fazendo uma remoção de uma ossada? Não é uma imagem bonita, prazerosa. Nunca vi ninguém fazer selfie, né, no cemitério com uma cova aberta. Não gosta desses lugares, desse ambiente. O cheiro é muito ruim. Paulo está dizendo, não sai da vossa boca nenhuma linguagem, nenhum vocabulário, nenhuma palavra que fede, ou que cheira, ou que tem essa característica mortal de um corpo em estado de putrefação. Em nome de Jesus, não. Eu me lembro, né, desse livro, lembrei desse livro do Gary Collins. Quantos de vocês já leram o livro 5 Linguagens do Amor? Vocês conhecem? Ok. Então me ajudem aí. Ele diz que, de um modo geral, existem 5 formas de comunicar amor um ao outro. Ele está falando de casal, mas depois ele se empolgou, escreveu sobre as 5 linguagens do amor dos filhos, as 5 linguagens do amor de Deus, eu acho. Ele pegou, né? Você sabe como é que é aí, né? Um autor é bem sucedido no título de um livro, ele lança o segundo, o terceiro. É igual o filme de cinema, né? Vem um primeiro, não é isso? Aí o segundo é a revanche, não é isso? Aí depois é a revanche da revanche, e assim vai. Ele escreveu vários, mas aqui está o princípio do livro. O princípio é o seguinte: palavras de afirmação. Alguns de nós precisamos, né, com mais frequência que outros, ouvir elogios, ouvir apreciação, dizer o quanto nós somos bonitos, como nós somos inteligentes, o quanto nós somos apreciáveis, o quanto nós somos habilidosos. Elogio. Alguns de nós precisamos ouvir palavras, ou na verdade desfrutar de qualidade de tempo, estarmos mais presentes, comunicar isso ao outro com a nossa presença, de que ele é importante, que nós valorizamos, que nós o amamos. Alguns gostam de receber presentes, né? E quando ele recebe o presente, isso comunica para ele que ele é importante, que ele é estimado, que ele tem valor, que ela tem valor e que ele é amado. Alguns têm a ver com a forma de serviço, quando eles são ajudados, quando alguém faz por ele ou por ela alguma coisa que normalmente ele faria, ela faria, que normalmente ninguém faria por ele ou por ela, mas alguém se voluntaria e faz, eu vou fazer isso por você, de modo voluntário, espontâneo. Isso traz esse sentimento de que é amado, é querido. E o toque físico, o abraço, o beijo, o afeto, né, o carinho, é uma outra forma de expressar amor. Está aí uma dica de livro e uma dica de reflexão, para a gente melhorar a nossa comunicação em casa, melhorar o nosso ambiente em casa. E se em casa, filhos e pais, marido e mulheres, e irmãos, desenvolverem uma comunicação disciplinada, amorosa, com palavras de afirmação, com gestos, né, de presente, doação, com serviço, com expressões de abraço, por exemplo, com dar tempo para ouvir o que o outro tem a dizer, não interromper o outro enquanto ele fala. A gente, se conseguir desenvolver esse ambiente na nossa casa vai ser um ambiente mais saudável. Sim ou não, amém? E sabe o que vai ser mais saudável? A igreja da gente.
A igreja da gente. Porque, segundo Paulo, esse ambiente da nossa casa pode servir de referência para esse ambiente de convívio também da igreja. E o contrário também pode ser verdade. Queria prosseguir com você, ainda falando de uma outra percepção que eu tenho quando eu olho para esse texto, especialmente a partir do versículo 3 até o 8. Do 1 até ali o 2, né, a gente tem essas referências ao pai, à mãe, irmãos. Do 3 até o 8, nós temos essa importância que Paulo dá no cuidado com as viúvas. E deixa eu explicar uma coisa, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Quando a gente olha o versículo 5 e 6, pode ser que gere algum desconforto, você precisa entender o que está sendo dito. Diz o verso 5 assim: a viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que seja viva, está morta. Paulo diz que existem viúvas verdadeiramente viúvas naquela época. E o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim: naquele contexto não havia o sistema previdenciário de amparo, como nós temos nos dias de hoje. Então, uma mulher que não tivesse filhos e ficou viúva sem o marido, ela estava numa condição extremamente vulnerável socialmente naquele contexto do Império Romano, mesmo lá dentro do judaísmo. E essas pessoas de extrema vulnerabilidade foram acolhidas de um modo especial pela igreja. E a igreja demonstrou extrema sensibilidade, e não é apenas porque está na Bíblia, isso está na história. E quem analisa um pouco da história do Império Romano, são referências históricas que dizem que, de alguma forma, aquelas pessoas esquecidas e desamparadas dentro da estrutura do Império Romano, foram acolhidas com graça e compaixão pela igreja de Jesus. E aí Paulo sabe que algumas viúvas não têm filho, não têm neto, e se elas não têm filhos ou não têm neto, elas não têm mais ninguém, porque o império não está nem aí para elas. E aí Paulo diz: a igreja precisa ser sensível a essas pessoas mais carentes, e cuidar, ajudar a cuidar delas. Mas se ela é uma viúva que tem filhos, se ela é uma viúva que tem netos, ela tem alguém da família sanguínea dela. E Paulo está dizendo que essa pessoa de sangue, de vínculo com o sanguíneo, deveria ser o primeiro, antes da igreja, demonstrar sensibilidade para com essa condição desta mulher viúva. E aí é o que nós temos. Aprenda a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família. Se alguém, ele diz, não cuida de sua própria família, seus parentes, negou a fé, verso de número 8, né? E é pior que um descrente. Gente, por que é pior que um descrente? Porque o descrente diz: eu não creio na Bíblia, eu não creio nos princípios de Deus, eu não defendo demonstração de solidariedade, eu não defendo sensibilidade com os mais fracos, eu não defendo esses valores da fé cristã, eu sou lei para mim mesmo, eu escolho o que é certo e errado para mim mesmo. Então, uma pessoa que vive assim, ainda que você possa achar que ela vive de modo perverso, ela não pode ser acusada de incoerente, porque ela vive segundo a sua descrença. Mas o que Paulo está dizendo é que, de algum modo, a gente precisa tomar cuidado para que a gente que afirma crença e compromisso com o Evangelho não viva de forma o quê? Incoerente, como se fôssemos um descrente. E Paulo diz: é pior que um descrente. O descrente, pelo menos, resguardou para si, né, o direito de ser coerente. Ele pode agir de maneira egoísta, mas ele é coerente. Agora, você, além de não ser solidário, é egoísta, e é como se ele dissesse, e além disso é o quê? Incoerente, inconsistente. Então, olha para esse texto e aprendo isso. Cuidado com a família serve de um testemunho saudável. E aí eu queria pensar nesse princípio de edificação do ambiente familiar saudável, e eu uso essa expressão: um ambiente familiar saudável há um compartilhar de cuidado mútuo. Ele fala sobre servir com sensibilidade às necessidades de cada um, das viúvas, adequadamente às viúvas necessitadas. E olha que expressão interessante, gente, que ele diz aqui, falando dos filhos e netos, né? Ele diz aqui no versículo 4, olha só, vou ler o verso 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática,
cuidando de sua própria família e fazendo o quê? Retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Pois isso faz o quê, queridos? Verso 4 diz, pois isso agrada a Deus. A família é, por excelência, esse lugar de treinamento para a vida como um todo. E eu olho para essas referências de Paulo aqui e aprendo que na família a gente precisa ser desafiado a vencer as nossas inclinações pecaminosas por uma vida egoísta e autocentrada. Cresci lá com um irmão e uma irmã. Eu sou o mais novo. Levei vantagem de ser o mais novo, viu? Confesso, irmãos. Ser mais novo é uma boa, viu, gente? Né? Do meio e o primeiro tem suas vantagens também, ok? Por exemplo, quem mais teve foto lá em casa, registro de foto, e a hora que isso era caro, não dá para fazer registro de foto em celular, né? É minha irmã. Minha irmã. Depois foi o meu irmão, porque ela foi a primeira filha, primogênita, e era uma mulher, a menina. Depois veio o primeiro menino da casa, o segundo filho da família, né? O meu irmão, tá certo? E aí o meu irmão teve também festinha de aniversário, a família fez o esforço, tem fotos, diversas fotos do meu irmão, né? E eu peguei o que sobrou, né, meu irmão? Boa parte da rede já estava comprometida com os outros dois, tá certo? Então já não dava para bancar uma sessão de fotos e tanto aniversário assim como eles tiveram. Isso me ressentia muito quando eu era mais novo. E a minha vingança é que, quando eu era mais novo, né, eu chorava mais rápido e fácil, porque logo os pais vinham e brigavam com os outros dois mais velhos, tá certo? Então alguma coisa eu tinha que levar vantagem, né, já que eu cheguei por último. Né? Mas é mais ou menos isso, né? Primeiro filho engole uma moeda de 5 centavos, o casal fica desesperado, corre para o pediatra, para o pronto-socorro, ele engoliu a moeda de 5 centavos, um desespero tremendo. O segundo filho da família engole a moeda de 5 centavos. O pai e a mãe diz, não tem problema, deixa que vai sair naturalmente, a natureza vai expelir naturalmente. O terceiro filho engole a moeda de 5 centavos, o pai e a mãe diz, devolve, né? Porque é diferente, já está fazendo falta. 3, é assim, eu passei por isso. Mas o fato é de que sejamos os novos, o do meio mais velho, seja como for, eu quero dizer que viver com essa família, com os meus irmãos, representou um desafio de aprendizado, a repartir, a dividir. Não é? A gente aprendeu a disputar junto, às vezes, o último pedaço de uma sobremesa, mas a gente aprendeu também que, às vezes, era uma sobremesa mais querida de um deles. E era importante deixar aquela sobremesa que era mais a preferida de mais de um deles para que ele comesse o último pedaço. A família é uma grande escola para a vida. Amém? Você entende assim? Ela não é uma construção social, não é uma evolução de uma sociedade patriarcal ou judaico-cristã. Ele é um princípio de Deus para a nossa vida que nos humaniza. Que nos humaniza. Mesmo as suas crises, seus conflitos, suas tensões representam para a gente oportunidades de crescimento como pessoa e que deve transbordar na formação do nosso caráter e modelar então a maneira como a gente vive a nossa vida, faz os nossos negócios. Certa ocasião, o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, em uma das intervenções, e ele tinha uma certa simpatia e entendimento de que as igrejas evangélicas, especialmente aquelas situadas nas comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, né, poderia ter um papel importante. E ele diz, né, como secretário de Segurança, reunido numa grande convocação que se fez com pastores e líderes de igrejas e de instituições semelhantes, ele disse, olha, gente, do ponto de vista legal e do ponto de vista estratégico, nós estamos fazendo tudo o que a gente pode fazer para equacionar os problemas da violência urbana no Rio de Janeiro. Mas ele diz, mas existem questões que envolvem ambiente familiar. E lá a polícia não pode entrar. Lá a polícia não tem o que fazer. E ele disse, nós precisamos de vocês. Nós precisamos que a igreja e os educadores e as instituições com este fim educacional trabalhem valores e caráter com as famílias, para que a gente possa
encontrar um caminho de pacificação do Rio de Janeiro. É um grande desafio, queridos, né? Viver em família nos dias de hoje, com tantas pressões que visam de alguma forma desestabilizar, né? Ou desacreditar, ou enfraquecer a importância dos vínculos familiares. Mas em nome de Jesus, como igreja, a gente quer trabalhar no sentido de reafirmar o valor da família como plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, para o bem de todos nós. Amém? Por isso, família é um valor, e eu já estou caminhando para concluir, lendo com você esse texto de Efésios. Vamos ler juntos? Efésios 2:19. Leia comigo. Portanto, a igreja, segundo Paulo aos Efésios, é uma família. A família de Deus. Se nós formos capazes de nos comprometermos com um projeto de família, a minha família, você com a sua família, né, baseado nos princípios de Deus. Por exemplo, relembrando, no princípio de uma comunicação mais disciplinada, mais temperada, mais educada, mais honrosa, mais promotora do outro, do que acusadora, do que áspera, do que destemperada. O ambiente da família ganha, a igreja ganha. Se formos capazes de sermos sensíveis às necessidades de um homem, da mulher, dos pais, dos filhos, se a gente, à luz da palavra de Deus, nos comprometemos com essa disposição de sermos menos egoístas, porque naturalmente somos egoístas, mas nos comprometemos debaixo dessa presença do Espírito Santo de Deus em nós, a sermos mais sensíveis para o outro. Maridos mais sensíveis às necessidades da sua esposa, esposas mais sensíveis às necessidades do seu marido. Nós vamos brigar menos, amém? Pais e filhos sensíveis às necessidades uns dos outros. Aliás, o Senhor diz em Malaquias que a presença de Jesus viria para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, dos filhos aos pais. E ele diz lá, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A nossa Constituição reconhece que a família é a base da sociedade. Está lá descrito assim na Constituição. Nós queremos dizer que, de fato, a família não é só a base da sociedade, ela é também a base da igreja, que desempenha bem o seu papel e a sua missão como igreja de Jesus, de ser um lugar de acolhimento do que se sente estrangeiro, esquecido, do forasteiro, do carente, do necessidade, do quem está confuso no seu papel de gênero, de ser um lugar de graça, compaixão, misericórdia. Mas para que a igreja seja esse lugar, eu preciso exercitar essa experiência na minha casa. Eu preciso que você tenha um compromisso de viver esse evangelho na prática, na sua casa, para que a gente possa junto cooperar para uma igreja edificada pelo Senhor assim. A família e a igreja, queridos, se complementam, não são concorrentes. Eu diria que são espaços sagrados por meio dos quais o amor se aventura vitorioso na guerra contra o egoísmo, o orgulho, a falsidade e o mal. Amém? É isso? Então, convido os músicos para subirem aqui e queria terminar dizendo isso aqui. Não há famílias perfeitas, gente. Não há. Ok? Isso significa pelo menos duas coisas. Não há família tão boa que não possa ser o quê? Melhorada. E não há família tão ruim, tão em crise, que não possa ser restaurada. Quando a nossa família melhora, gente, a nossa igreja melhora. Nós melhoramos como seres humanos. Quando a nossa família cumpre melhor a sua função de ser esse ambiente espiritual, de consagração a Deus, a nossa igreja, o ambiente da nossa igreja, se torna esse lugar espiritual onde o Senhor é honrado. Por isso, pelo bem da sua família, pelo seu próprio bem, nós incluímos a família como parte das preocupações dessa igreja. Queremos alcançar os confins da terra com a obra missionária, amém? Mas não queremos perder as nossas famílias aqui onde nós estamos.
Vamos orar pelas nossas famílias daqui a pouquinho, depois que nós cantarmos essa canção que os músicos prepararam para esse momento. Amém, amém. Que o Senhor possa reinar na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família. Eu queria terminar um pouquinho diferente, a gente fez uma alteração aqui no culto. E eu queria que você levasse, né, uma última palavra, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Está relacionado à nossa campanha de missões nacionais. Hoje pela manhã a Tini falou, mas eu queria fechar com um exemplo, uma ilustração viva do que a igreja pode ser. Conforme Efésios capítulo 2, 9. Convido a Shirley para vir aqui. Vem cá. Depois dela falar, a gente vai orar juntos. Sobe aqui para as pessoas te verem melhor. Vence o medo. Então fica aqui atrás, que é assim que eu faço. Eu disfarço, fico aqui atrás. Boa noite com todos. O Tampa, semana passada, já há um tempinho, ele falou para dar uma palavra, né, sobre o mês de missões, né, e para as pessoas que são imigrantes, né. Então, eu fiquei a semana inteira nervosa, já desde a primeira vez que ele falou, então eu estou tremendo agora, tá? Não parece, mas as minhas perninhas estão assim, ó. Tá? Então, eu moro aqui no Brasil já há 9 anos. Desculpa, 8 anos. Em 2019 eu vou fazer 9. E são 4 anos que moro aqui em Curitiba. O motivo por el qual que eu saí de casa, eu sempre falo que era para viajar, para conhecer o mundo. Mas, na verdade, o motivo real por el qual eu saí de casa foi porque faleceu meu pai. E eu não morei com ele, mas a morte dele me sacudiu muito. Terminei a faculdade meio que como fugindo de casa. A minha mãe não entendia o porquê, ela sempre estava orando para eu ter consciência de por que eu estou nos caminhos de Deus. E por que as coisas acontecem por algum motivo, né? Então, eu cresci na igreja, nos caminhos de Deus, mas eu não tinha consciência. Assim, eu tinha ideia do que é servir Deus, né? Aqui. Mas eu não tinha essa ideia, esse amor aqui. Eu ia para a igreja porque a minha mãe queria que eu fosse, né? Porque a minha avó vai, os meus primos vão, os meus amigos são da igreja, mas eu não tinha esse amor, esse carinho de querer abraçar a obra de Deus. Aí eu saí de lá e quando eu vim para cá foi totalmente um choque, porque aqui eu não tenho família. Aí quando eu cheguei aqui na Ibaia, aqui em Curitiba, eu achei uma família. Amém. Achei amigos, achei pessoas que eu não achei que ia me tornar muito mais próximos, né? Conselheiros, bastante aqui. Pessoas que eu sei que se eu fraquejar ou eu passar por alguma dificuldade, eu sei que essas pessoas vão estar aí para me levantar, para me dar uma palavra, para me dar talvez um puxão de orelha, acorda, né? Não é esse o caminho. Então, eu passei por muita coisa chegando aqui. Então, a primeira dificuldade é o idioma. Medo a perder a minha cultura, medo de perder a minha costume, as minhas costumes, né? Porque cheguei aqui no Brasil, tudo era diferente, tudo, absolutamente tudo. Aí eu fui meio que me adaptando e não queria aprender o idioma, e não queria me relacionar com ninguém, e muito menos a igreja. Aí cheguei, graças a um convite da Bruna, hoje ela não está aqui, ela me convidou para vir uma vez nos Jovens, aí eu vim e já não saí mais, né? Já não saí mais, porque me sinto em casa. Me sinto amada, querida, protegida. Sinto um carinho muito grande para cada um que está aqui. E a minha vida, hoje eu vejo que a minha vida não é para mim.
mas se é para Deus. Porque aqui eu achei o meu lugar, achei o ministério em onde eu posso trabalhar, onde eu quero trabalhar. Porque no início o pastor dava algumas palestras, alguns estudos sobre a gente achar o nosso dom, que eu participei. Eu não sabia, não me achava em que sou boa, em que eu posso ser útil. Aí o convite da Beta foi: vem trabalhar com as crianças. Aí eu fiquei sumamente com medo, falava para ela: não, eu não sou capaz. Não, eu vou errar, vou falar coisa que as crianças pegam tudo, né? Você fala uma coisinha, elas absorvem e repetem aquilo. Então, aí eu falei para ela: não, não quero. Aí, e a gente foi trabalhando isso. Foi trabalhando até que aceitei. E hoje eu amo dar aula para eles. Eu aprendo com eles. Porque não é só eles que aprendem com os professores em sala. Eu também aprendo. Porque eu preciso estudar. O que eu sei não é o suficiente para poder dar aula. Porque todos os dias a gente aprende. E mais com a palavra de Deus. Porque cada dia que a gente lê um capítulo, ela fala coisas diferentes. Porque ela se renova. E hoje, era isso que eu queria falar com vocês. E dizer a todos vocês que eu amo vocês. Tá? Obrigada por me aceitarem, por fazerem parte de mim. Obrigada. E é isso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Efésios capítulo 2, verso 19 diz: já não sois peregrinos e nem forasteiros. Quando encontrar uma igreja, você vai encontrar a família de Deus. Se formos capazes de caminhar, né, num compromisso de amor, graça, misericórdia com as nossas famílias, vai ficar mais fácil caminharmos como igreja, né, na direção, né, da Chile e de tantos outros. Aliás, a região sul tem bastante, né, estrangeiros, peregrinos, forasteiros. Quantos estão aqui nessa noite? O pai e a mãe estão longe. O pai e a mãe estão longe. Estão sem pai e sem mãe por perto. Levanta a sua mão. Ok. Vamos fazer um improviso. Eu vou pedir a alguém, fica com a sua mão levantada. Você que está sem pai e sem mãe por perto. Eu vou pedir, né, que alguém venha ficar perto dessas pessoas, como figura de pai, de mãe, de irmão, bem pertinho deles. Você possa abraçar essa pessoa aí. O Sebastião está com a esposa do lado, né? Está com a vantagem que a Aline está aí, não é? Isso. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra que nos confronta com amor, com verdade. Tua palavra que nos consola com suas promessas, que nos inspira, ó Deus, que nos encoraja com a afirmação do teu amor, do teu imenso amor por nós, revelado de forma tão dramática na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pela graça da salvação. Obrigado pela obra da santificação. Obrigado porque por meio do sangue de Jesus, o Senhor tem nos aproximados. Como diz Paulo aos Efésios, uns estavam longe, outros estavam perto. Às vezes havia uma separação enorme, não só da distância, mas havia um muro de inimizades. Mas o Senhor veio, removeu os muros e as diferenças não puderam prevalecer sobre aquilo que o Senhor, de um modo comum, fez na vida de homens e mulheres ao longo da história, unindo-os como uma comunidade, como uma igreja, como uma família espiritual, e assim foi conosco. Te louvo pela vida da Shirley, te louvo pela vida de cada um que está aqui nessa noite, e peço a Deus que aqueles que entre nós têm o seu pai, sua mãe, ou Deus, um grupo familiar longe, em um outro país, em um outro estado, mesmo talvez de uma outra cidade aqui dentro do próprio estado, que a IBAI seja para cada um de nós e para eles de um modo especial essa família de Deus, de cuidado, de acolhimento, de socorro, de ajuda,
Ó Deus, ajuda-nos a sermos uma igreja assim, para todos, ó Deus, para o teu louvor e glória. Senhor, pedimos abençoe nossas famílias então, portanto. Que as nossas famílias sejam hospitaleiras, que as nossas famílias sejam generosas em repartir e em compartilhar. Que as nossas famílias sejam, ó Deus, guiadas pelos princípios da Tua Palavra. Que a nossa conversa seja saudável, que a disposição de servir e ajudar seja uma marca das nossas famílias e que tantas outras qualidades na Tua Palavra nos ensina. Pela presença do Teu Espírito Santo em nós, se manifeste em nossas famílias, possam forjar o nosso caráter, o caráter dos nossos filhos, de tal modo que a Tua igreja seja forte, como forte deve ser as nossas famílias no Senhor. Nós oramos, rogamos a Tua bênção sobre a nossa semana, despede-nos com a Tua paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, vá em paz.